Sem a menor preocupação com a condição dos negros, os responsáveis pelos navios negreiros amontoavam negros acorrentados como animais em seus porões que muitas vezes advinham de diferentes lugares do continente africano, causando o encontro de várias etnias e que por vezes também inimigas. Seus corpos eram marcados pelas correntes que os limitavam nos movimentos. As fezes e a urina eram feitas no mesmo local onde permaneciam. Os movimentos das caravelas faziam com que muitos passassem mal e vomitassem no mesmo local. Os alimentos simplesmente eram jogados nos compartimentos uma ou duas vezes por dia, cabendo aos próprios negros promover a divisa da alimentação. Como os integrantes do navio não tinham o hábito de entrar no porão, os mortos permaneciam ao lado dos vivos por muito tempo. Aprisionados no interior da África subsaariana por outros africanos que lucravam com o tráfico, os escravos eram trazidos em marcha forçada até o litoral do continente, onde os sobreviventes que não haviam sido comercializados localmente eram despojados de suas roupas e eventuais pequenos pertences que ainda carregassem consigo, para serem vendidos aos comerciantes europeus que os embarcavam nos navios negreiros. Neles, os escravos eram destinados aos porões da embarcação, onde ficavam presos em grupos às correntes. Cada navio levava em média 400 africanos amontados. O mau cheiro imperava e o espaço para a movimentação era mínimo, porque embora navios desse tipo fossem geralmente grandes, se otimizava o espaço do mesmo para caber o maior número possível de escravos. Quando o navio encontrava alguma dificuldade durante seu trajeto, o comandante da embarcação ordenava que os negros moribundos ou mortos fossem lançados ao mar, como alternativa para reduzir o peso do navio. Nesses casos, o mar acabava se tornando a única saída dos negros para a luz, antes de chegarem aos destinatários do comércio. O tráfico negreiro para o Brasil refere-se ao período da história em que houve uma migração forçada de africanos para o Brasil. Durou de meados do século XVI até meados do século XIX. Africanos, portugueses, holandeses, ingleses e brasileiros dominaram um comércio que envolveu a movimentação de mais de 3 milhões de pessoas. Os portugueses chegaram à África e encontraram um mercado africano de escravos largamente implementado e bastante extenso. Os africanos eram escravizados por diversos motivos antes de serem adquiridos. Por serem prisioneiros de guerra, penhora. As pessoas eram penhoradas como garantia para o pagamento de dívidas. Rapto individual ou de um pequeno grupo de pessoas no ataque a pequenas vilas. Troca de um membro da comunidade por comida, como pagamento de tributo a outro chefe tribal. Os portugueses que colonizaram o Brasil foram buscar na África a mão de obra necessária para a cultura da cana-de-açúcar. Os escravos trabalhavam em todas as etapas da produção de açúcar, desde o plantio até a fabricação do açúcar nos engenhos. Trabalhavam de sol a sol e eram castigados com violência quando não cumpriam ordens. Erravam no trabalho ou tentavam fugir. Tinham que executar todos os trabalhos solicitados por seu dono. As mulheres escravas também trabalhavam muito, porém alguns tinham sorte de realizarem serviços domésticos, limpeza culinária, cuidar de crianças e etc. Essas tinham atividades menos penosas. Os filhos dos escravos trabalhavam desde muito cedo, por volta dos 8 anos. Já eram obrigados a executar trabalhos de adultos e praticamente perdiam sua infância. A partir da metade do século, os castigos eram considerados um espetáculo e eram feitos publicamente. O sistema escravocrata constitui um dos mais bárbaros objetos de castigo. Dentre eles foram açoite, um chicote feito de 5 tiras de couro retorcido com nós, era utilizado para punir pequenas faltas ou acelerar o ritmo do trabalho. O tronco foi o nome dado a um instrumento de tortura e humilhação, usado em vários países. Os escravos permaneciam presos e indefesos aos ataques de insetos e ratos, com contato com sua urina e fezes isolados num barracão até o seu senhor resolver soltar. O cepo, um tronco grosso de madeira que o escravo carrega
a cabeça presa por uma longa corrente e uma argola que trazia no tornozelo. Entre outros tem os anjinhos, a máscara de Flandres e instrumentos de ferro. A senzala era uma espécie de habitação ou alojamento dos escravos brasileiros. Elas existiram durante toda a fase de escravidão. As principais características das senzalas eram galpões de porte médio ou grande em que os escravos passavam a noite. Muitas vezes, os escravos eram acorrentados dentro das senzalas para evitar as fugas. Costumam ser rústicas, abafadas e desconfortáveis. Eram construções muito simples, feitas geralmente de madeira e barro, não possuíam divisória. Os escravos dormiam no chão duro de terra batida ou sobre palha. Costumam haver na frente das senzalas um pelourinho. Os principais costumes praticados pelos escravos era a capoeira, que foi criada logo após a chegada ao Brasil na época da escravização como luta defensiva. O candomblé, que era uma religião. A principal influência da música africana no Brasil é sem dúvidas o samba. Em muitos locais da África, as mulheres são ensinadas desde crianças a serem boas esposas, chegando a aprender linguagens secretas passadas pelas anciãs mais velhas, para poderem apenas comunicar acerca dos problemas do casamento, sem que os maridos percebam o que elas dizem.